o final de semana com um espaço para a reflexão, para conviver com a família, e regressaremos na próxima semana. E veja, já para encerrar a primeira metade do mês de janeiro, está cada vez mais próximo do final, não é? E atenção, é nesta altura em que sentimos que o mês de forma acelerada vai chegando para o final, é que começamos a fazer contas. Angolano, chegou o momento de fazermos mesmo o lançamento de perspectivas boas para um futuro risonho. O nosso sucesso não depende dos outros. Primeiro, deixa-me dizer-lhe o seguinte: o jovem que acha que precisa de uma mão, precisa que alguém empurre o seu futuro, está errado. Você já começou mal. Você é o dono, é o arquiteto do seu futuro. Tudo que você precisa só será alcançado quando colocar os pés no terreno, começar a andar, arregaçar as mangas, agarrar o boi pelos chifres e fazer a coisa acontecer. Não será o seu tio, o seu irmão mais velho, a sua mãe, o seu pai. Não será o seu chefe no local de trabalho. Não será, eu até devo dizer, nem sequer o seu governo quem vai fazer a coisa acontecer. Depende de si. Depende de si. Agora, que tem de haver investimento, incentivo, para que o jovem que tem sonhos consiga concretizá-los, isso nós não temos a mais mínima dúvida. Tem de haver investimento mesmo. Por exemplo, se cada um de nós, cada angolano comprar o produto do seu compatriota, se o angolano comprar a camisa feita pelo seu vizinho que fez uma camisa linda e você não compra, o seu vizinho fez um par de chinelos lindos, você não compra, o seu vizinho tem uma lavra, você não compra o produto que vem da lavra dele, prefere pôr dinheiro lá fora. O seu vizinho faz sofás lindos, você não compra. Você tem um vizinho que fabrica camas lindas e você não compra. É errado. Bom, nós vamos ter o Paulo Duda no quartel-general do Exército, onde está a acontecer neste momento o velório do corpo do nacionalista Rui Mingas. E chega no local o Presidente da República, João Lourenço. Paulo Duda, é contigo agora. Ora, estimados telespectadores da Televisão Pública de Angola, muito boa tarde. Estamos efetivamente na sala de velório do Exército, onde estamos, nesta altura, a acompanhar-se o momento de homenagens ao nacionalista Rui Mingas. Acaba de chegar-se aqui ao ex-R20 o Presidente da República, João Lourenço. As nossas imagens ilustram justamente este momento que assinala a chegada do Presidente da República, que está justamente aqui para render-se homenagem ao nacionalista Rui Mingas. O dia de hoje é de homenagens e a presença do Presidente da República, João Lourenço, aqui é exatamente para este último adeus ao nacionalista Rui Mingas. É a cerimónia que está nesta altura a começar. João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, acaba de chegar-se ao velório do nacionalista Rui Mingas. Nesta altura, a introdução do hino nacional.
Respeitemos agora um minuto de silêncio. Ouvimos assim o Angola Avante, o hino que Rui Mingas ajudou a musicar, entoado neste dia de homenagens. O Presidente da República vai agora depositar uma coroa de flores junto à urna contendo os restos mortais do nacionalista Rui Mingas, que faleceu há sensivelmente uma semana em Portugal, vítima de doença. Obrigado. É o momento que segue a deposição da coroa de flores junto à urna. Um momento solene que transmitimos em direto a partir aqui da sala de velório do Exército no EZR-20 em Luanda. O Presidente da República já depositou a coroa de flores junto à urna contendo os restos mortais de Rui Mingas. João Lourenço também curvou já perante a urna com os restos mortais e agora faz questão de saudar os familiares Após depositar de Rui Mingas, começando obviamente pela esposa do malogrado, e agora seguem-se os filhos nesta cerimónia que marca o dia que antecede ao sepultamento de Rui Mingas. O sepultamento vai acontecer amanhã. Não temos ainda o horário exato do que vamos assistir para a cerimónia de sepultamento, mas o que é certo é que o sepultamento acontece amanhã. Está praticamente concluída esta cerimónia. O Presidente da República vai agora assinar o livro de condolências, o que deverá depois seguir-se a assinatura por parte de outros membros do Executivo e de outros poderes que também vão, obviamente, poder assinar o livro de condolências, um dos livros de condolências que se encontra aqui neste local, na sala de velórios do Exército, onde estão a ser rendidas as homenagens ao nacionalista Rui Mingas. Depois da homenagem feita pelo Presidente da República, segue-se a homenagem da Vice-Presidente da República, que também faz questão de saudar os familiares de Rui Mingas. Esperança da Costa também a manifestar a sua solidariedade para com a família de Rui Mingas neste momento de tristeza, de emoção, de lágrimas. Aliás, é o que estamos a viver desde as primeiras horas do dia de hoje, quando os restos mortais do malogrado Rui Mingas chegaram a Luanda, provenientes de Portugal, onde faleceu há sensivelmente uma semana, vítima de doença. É o ritual que vamos seguir agora, depois da Vice-Presidente da República, segue-se a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que também presta a sua homenagem, presta tributo ao nacionalista Rui Mingas, e vai obviamente seguir-se este ritual saudando a viúva de Rui Mingas, os filhos, e depois vai também assinar o livro de condolências. Estes são então os momentos que marcam nesta altura o velório de Rui Mingas, aqui na sala de velórios do Exército, uma cerimónia que vai prosseguir-se ao longo de toda a tarde, e logo à noite vamos ter uma vigília que vai obviamente anteceder o sepultamento, que vai acontecer amanhã. Ainda não temos precisamente o horário para a cerimónia de sepultamento,
mas na conversa que mantivemos com os familiares de Rui Mingas, conseguimos já apurar que o sepultamento vai acontecer amanhã num dos cemitérios da capital. Vamos certamente ao longo dos próximos minutos pontualizar os nossos telespectadores sobre o horário exato para esta cerimónia reservada para o dia de amanhã. Mário Santos, aqui na sala de velórios do Exército, assistimos já à homenagem feita pelo Presidente da República, João Lourenço, ao nacionalista Rui Mingas. Na sequência tivemos também a Vice-Presidente da República, que está neste momento a assinar o livro de condolências. Temos também aqui os presidentes dos outros poderes, da Assembleia Nacional, do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, que estão justamente presentes para esta cerimónia, para este momento de adeus ao nacionalista Rui Mingas, que morreu aos 84 anos de idade, vítima de doença em Portugal. Nós voltaremos certamente ao longo da emissão para, assim que possível, trazer outras informações relativamente ao que estamos a acompanhar-se aqui na sala de velórios do Exército, no R20, onde o Presidente da República, João Lourenço, já rendeu homenagem ao nacionalista Rui Mingas. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Duda, a partir do quartel-general do Exército, onde está a ser velado então o corpo do nacionalista e músico Rui Mingas. Bom, vamos continuar e rapidamente para o trânsito com as imagens que são cedidas pelas câmaras do CISP. Junta-se a nós então o professor Júlio Quental. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos ter naturalmente estes momentos com o trânsito e pode acontecer a qualquer altura a intervenção do Paulo Duda, que está a acompanhar este momento que marca também a história cultural angolana, não é? Mário Santos, é inevitável em razão da qualidade do malogrado, certo? É inevitável que isso ocorra. Ele deixou uma marca indelével nesta sociedade, neste país, e, portanto, as sociedades rendem homenagem, isto, no nosso caso específico, somos africanos, rendem homenagem a todos aqueles que se tornaram ícones da sociedade em razão dos seus feitos. Portanto, é um processo inevitável. Permita, Mário, endereçar mais uma vez à família lutada os nossos perenes sentimentos de pesar e, portanto, e aquele abraço efusivo que caracteriza este grupo a todos os nossos estimados telespectadores, Mário, que são de forma inevitável a razão da nossa existência, Mário. Muito bem, Silvio Cambuta, o técnico em serviço, ele que está na sala de operações do CISP. Os nossos agradecimentos e vamos certamente ter já um plano mais aberto dos pontos da cidade capital. Nesta altura temos 4 planos que dá para perceber, né? Correto. O Silvio rapidamente ouviu-nos e esta eficiência dos nossos colegas. Mário, portanto, temos quadros angolanos, Mário, que são extremamente habilidosos e isso não se discute, Mário. Ora, vejamos. Portanto, temos aqui os 4 planos, não é? Há bocado tínhamos o plano da 21 de janeiro. Da 21 de janeiro, que é este, Mário, que é este. Gameca direito. Corretíssimo. E que temos sempre realçado da necessidade das autoridades recolocarem, certo, as marcas rodoviárias. Certo. É fundamental que isso ocorra, Mário. E até porque já será uma ação intempestiva, porque houve requalificação destas vias, todavia não se fez em tempo útil a requalificação do ponto de vista daquilo que são os sinais gráficos, quer verticais, quer no pavimento. E também, Mário, incondicional na circulação. extremamente importante, Mário, vem trazer uma certa ordem, uma certa organização na circulação. Outro sim, Mário, é também aquela balbúrdia que se percebe à nossa esquerda, Mário, onde estão ali a conviver azuis e brancos e veículos de transporte coletivo de passageiros que viola a norma nos termos do artigo 48º do decreto presidencial número 5/08 de 29 de setembro. Excepto isso, Mário, o trânsito flui nos dois sentidos. Esta via recomenda-se, embora existam estes elementos que criam algum embaraço à circulação rodoviária. 21 de janeiro, Gameca direita, a partir de lá pode ver as imagens da circulação rodoviária. Agora vamos para outro ponto da cidade capital. O Silvio Cambuta rapidamente dá-nos um outro ponto da cidade capital. Que memórias temos
de localidades. Olha, esta também nunca mais vimos, né? É, mas nunca mais vimos. Portanto, é a de Olinda Rodrigues, uma via que foi requalificada e que permite 4 vias de trânsito em razão da sua requalificação. Temos ali as marcas no pavimento que delimitam as vias de trânsito. Aqui o problema, Mário, tem sido o comportamento dos condutores, certo? Que, em inobservância à norma, eles imobilizam-se, fazem a paragem e o estacionamento a distância considerável do lancil. O Código de Estrada estabelece que a paragem e o estacionamento devem ser feitos, certo, Mário, o mais próximo possível de bermas e passeios. E percebe-se que eles imobilizam-se literalmente onde? Na faixa de rodagem, na zona de circulação, o que conflitua com a norma. Este vermelho, então, fez pior do que os outros. Portanto, há toda a necessidade de se colocarem aqui agentes de trânsito para fiscalizar e sancionar os infratores, porque é um local onde os condutores são useiros e viseiros no cometimento deste ilícito rodoviário, Mário. Muito bem. E aqui uma deixa, Mário. Repara aqui no canto inferior à direita, temos um veículo branco imobilizado onde? No ilhéu direcional. A norma estabelece que é proibido imobilizar veículos no ilhéu. Largou um passageiro. Largou um passageiro. Podia muito bem ir um bocadinho mais a... Mário, há um ponto lá adiante onde isto é permitido, certo? Há uma reentrância depois da pedonal. Sim, senhora, Mário. Sim, senhora. Portanto, esta forma deliberada de cometimento de ilícitos da parte dos condutores é que é grave. Mas isto, Mário, também porque se denota alguma ausência de rigor na punição destes infratores, porque os locais estão identificados, Mário. Agora, professor, vamos ver qual é o relatório que a polícia tem relativamente às mortes num período que abarca para aí 12 meses. Estamos a falar de mais de 3.000 mortes que derivam de mais de 17.000 acidentes. Vamos ouvir os números apresentados aqui pelo... Mário, por favor, uma deixazinha. Vê o que este condutor está aqui a fazer, deste pesado. Olha esta confusão, Mário. Como é que um condutor de um veículo de transporte coletivo de passageiros, transporte público, comete de forma grave este ilícito, Mário? Ele imobiliza-se literalmente na faixa de rodagem, de forma enviesada, criando embaraço ao trânsito para alargar passageiros. O diretor dos transportes desta empresa deve sancionar, tomar medidas em relação a este condutor. Outro, sim, estabelece a norma que os condutores desse tipo de veículos devem ser alvo de um processo de formação contínua, periódica, para que eles melhorem a qualidade da forma como conduzem, Mário, já que transportam mais de 50 pessoas. São vidas humanas que estão ali em risco, e ele colocou embaraços à circulação. E vem o primo dele, o outro, que vai fazer o mesmo. Ali está, Mário. Imobilização na faixa de rodagem. Se isto é uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros, coloquem lá o sinal, Mário, e impeçam que os azuis e brancos se imobilizem ali, porque a norma estabelece que os veículos não afetos a esse tipo de transporte devem imobilizar-se 15 metros antes ou 15 metros depois, para que não inviabilizem o estacionamento ou melhor, a paragem dos veículos de transporte coletivo de passageiros, Mário. Má condução resulta em mortes. Correto. Mais de 3.000 mortes, falava aqui há bocadinho, e mais de 17.000 feridos. Meu Deus. Acidentes também está acima deste número, mais de 17.000 acidentes. Está acima deste número. Agora, num período avaliado em 12 meses. Isso foi dito pelo comandante-geral, comissário-geral Arnaldo Carlos, comandante-geral da Polícia Nacional. Vamos ouvir excertos da sua intervenção. Roda, Regi. O balanço recente da situação de segurança rodoviária indica que, durante o ano passado, o país registrou 3.121 mortes e 17.902 feridos por acidente de viação. Realça-se que só no mês de dezembro, mês passado, portanto, os acidentes registrados causaram 122 mortes e 2.909 feridos. Como se pode perceber, essas cifras são bastante preocupantes, pois revelam um quadro sombrio que resulta da inobservância das regras do Código de Estrada, bem como do não acatamento dos conselhos e orientações que têm sido dadas pelas forças de segurança rodoviária durante as ações de sensibilização e fiscalização aos utentes. Deste modo, é importante realçar que a prevenção à sinistralidade rodoviária constitui uma das prioridades do Executivo angolano, no sentido de reduzir os efeitos deste fenómeno.
Estas ações incluem um conjunto de medidas gerais e específicas para elevar os níveis de educação no trânsito, essencialmente nos princípios e valores de cidadania e urbanidade. Neste sentido, para garantir a prossecução dos objetivos definidos no Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027, é fundamental a conjugação de esforços de todas as instituições públicas, privadas e da sociedade em geral. Professor, estamos a falar de mais de 3.000 mortes. Em 12 meses. 12 meses. Dá uma média aí, Mário, de 250 mortos por mês. Este país está em guerra. Guerra. Quer dizer, nas existe estradas. guerra nas estradas, Mário. Nós temos guerra nas estradas. Certo? Portanto, se não houver mudança comportamental, Mário, a guerra continuará. E aqui, ainda bem que o Sua Excelência, o Senhor Comandante-Geral, chama a razão, leva este assunto a terreiro para nos levar todos à reflexão. Tem que haver uma mudança, Mário. Nós, no período de guerra armada, não é? Todo mundo reclamava das mortes. Houve o calar das armas e nós, que só depende do nosso comportamento, não depende de mais ninguém, só do nosso comportamento, nós estamos a matar mais, se calhar, do que no período de guerra. Estamos a falar de 250 pessoas a morrerem por mês. É a média que temos, Mário. 3.121 mortos em 12 meses. E agora, um dos elementos essenciais no combate à sinistralidade rodoviária, com o propósito de reduzir este número, professor, é efetivamente a entrada em vigor da nova matrícula. Não é que vá significar literalmente o fim desta desgraça, mas vai facilitar. E vai perceber porquê? Porque a própria matrícula tem incorporada nela dispositivos que vão ajudar a reduzir a sinistralidade rodoviária. Preste atenção porque a Polícia Nacional faz referência a isso. Roda. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária trabalha em estreita colaboração com as empresas e fornecedores e também aplicadores de chapa de matrícula a nível nacional. A chapa de matrícula apresenta-se com características e elementos únicos. No primeiro vamos ter a bandeira da República de Angola, um grupo de 3 letras que identificam o código da província que atribuiu a chapa de matrícula, o selo holograma, que é um elemento de segurança, dois grupos de algarismo que identificam a série e 2 grupos de 2 letras que também indicam a série da chapa de matrícula. O trabalho está a ser feito de forma minuciosa para que não haja erros e nem falsificação das novas chapas de matrícula. Queremos dar aqui nota, Excelência, que essa chapa de matrícula é possível rastrear com recurso a um telemóvel que tem a tecnologia para fazer a leitura óptica deste elemento código de barra ou QR Code. E por fim, temos o fundo retrorefletor. Esta tinta foi colocada com o propósito de permitir que seja visível nas estradas ou nas vias que não temos iluminação. E quanto aos tratores e veículos protocolares? Esta é a novidade que o decreto presidencial traz. Essas matrículas é para as máquinas industriais rebocáveis. Ou seja, a partir desta data, os tratores, quer agrícola, quer industriais, passarão a ter matrícula. Não passarão a trafegar na via pública sem a chapa de matrícula. Este grupo de matrícula, Excelência, é do regime de isenção. Este grupo de matrícula é para os veículos de importação temporária. E por final temos as chapas de matrícula do Corpo Diplomático Consular. Aqui um elemento que nós vimos nas outras características de chapa. Nós aqui não vimos a bandeira de Angola, nem vimos o ano, nem o mês, porque o Corpo Consular é uma entidade que representa o seu país dentro do país onde está representado. Muito bem, professor, eu dizia há bocadinho que um dos elementos, uma peça-chave nesta luta para a redução da sinistralidade, e talvez nós vamos continuar a falar da importância desta peça, mas ela faz menção, e nós podemos ouvir nas explicações dadas pelo representante da Polícia Nacional,
há elementos essenciais Correto. nesta placa que vai ser agora... Já está em vigor. Está em vigor, Mário, desde ontem. Mário, é o seguinte, este elemento não vai propriamente reduzir o índice de sinistralidade. Não. Portanto, ele tem muito a ver com a identificação, a localização do veículo Exatamente. e a fiscalização. Exatamente, certo? coisa que era difícil fazer Que era até difícil agora. fazer. Portanto, a entrada em vigor desta matrícula, Mário, vem trazer uma conformação legal de um decreto já pré-existente. Quer dizer, há o decreto 202/16 de 27 de setembro que vem regular as características da chapa de matrícula. Este decreto, Mário, resulta de uma norma remissiva nos termos do artigo 115 do Código de Estrada, que diz que todo veículo a motor em circulação deve sujeitar-se à matrícula, cujas características estão reguladas em regulamento próprio. E é no artigo 27º do decreto presidencial 202/16 de 27 de setembro onde estão as características. E temos aqui, Mário, são 10 elementos. E vamos rapidamente, em um minuto, tentar resolver isto. Mário, o primeiro aspecto é a bandeira da República, certo? Que está aqui. É identificar, portanto, o país de referência, no caso, Angola. O elemento número 2 é o grupo de 3 letras que corresponde à identificação da província que emitiu. LDA, Luanda, certo? Bengo tem outra designação e aí por diante. Então, as primeiras 3 letras, já que a nossa chapa de matrícula é composta por alfanuméricos, as primeiras 3 letras são correspondentes a quê? À província que emitiu a matrícula, certo? O terceiro elemento é o selo de segurança, que é um holograma. Este selo de segurança vai garantir o quê? A rastreabilidade da matrícula. Fugiu, roubaram, está num ponto X, por via deste selo de segurança consegue-se, portanto, fazer o rastreio do veículo e da matrícula. Aqui temos um elemento que é fundamental. O quarto aspecto, Mário, são os 2 grupos de algarismos, certo? Temos 2 grupos de algarismos, que é indicativo de quê? Da série. Onde é que estão os 2 grupos? São 28 e 62. No quinto aspecto, temos um grupo de 2 letras que são o número de série. Quem verificou bem ali nas imagens anteriores, a série começa em A. Então, a primeira matrícula terá, ali não é RP, mas AA. E por aí vai, certo, Mário? Certo. O sexto elemento é a data de registro da matrícula, que vem mês e ano, que está logo por debaixo da bandeira. Fevereiro de 2009. Corretíssimo, certo, Mário? O sétimo elemento são as siglas indicativas do país. A Angola tem como sigla representativa AO, certo? A primeira A de Angola certo? Angola, mas é AO o código. O oitavo elemento, Mário, é uma barra monocromática com elementos de segurança, que é um holograma, que é colocado verticalmente aqui nesta zona. O nono elemento, Mário, e é aí onde está outro elemento de segurança, é o código QR, que o polícia autuante, quando lhe mandar parar, pode ir com o seu telefone, certo? Desde que tenha saldo de dados, e o leitor do código QR faz a leitura ali e aparecem todos os dados, quem é o proprietário, de todos os elementos. Vem confirmar a veracidade, certo? E a legalidade da chapa. E por último, Mário, temos o fundo retrorefletor. O que isso quer dizer? Como a circulação pode ser feita nas estradas, e as estradas nacionais, do modo geral, não têm iluminação pública, então, mesmo não havendo esse elemento de iluminação pública, como o fundo da chapa é retrorefletor, Não tem como você não ver o carro da frente. Corretíssimo. Muito bem. Certo, mas são esses elementos de segurança. Portanto, vai, em primeiro aspecto, contribuir para o aspecto de segurança rodoviária, mas fundamentalmente para o lado patrimonial. Quando roubam o veículo está em parte incerta e por aí em diante. E por último, Mário, tem a componente com formação legal. Professor, o cidadão, o telespectador lá em casa está ávido de perceber onde está o código QR, podíamos indicar. Está mesmo aqui, entre as letras LDA e o primeiro, aqui embaixo. Exatamente. Aqui onde é que está o código QR e acima está o holograma.
certo? Porque são os dois elementos de segurança, estão verticalmente um abaixo do outro. Portanto, isto vai também contribuir para a segurança patrimonial. Porque há muitos indivíduos que eu até não percebo o porquê, têm veículos que custam 2, 10, 15, 50 milhões de kwanzas e não têm 50 mil kwanzas para colocar, como é aquilo, Mário? Um GPS. O GPS no mercado estão 50 mil kwanzas com a instalação, ou 60 mil kwanzas. Como é que você tem um património de milhões e não consegue comprar um dispositivo de 50 mil kwanzas para identificar o veículo, mas está a reclamar da matrícula? Do valor da matrícula. Tudo bem. Não queremos trazer aqui, não queremos entrar para o âmago da questão, mas ainda assim o seu património deve ser protegido. E tem que haver aqui uma relação custo-benefício. Portanto, pensemos alguma coisa. Outra questão, Mário, e para fechar. Os veículos matriculados, certo? Não têm que trocar já de matrícula. Tem uma prerrogativa, nos termos do decreto presidencial, de 24 meses. A obrigatoriedade da matrícula é opção para os veículos recém-comprados que não tenham matrícula ainda. Quando fizerem o registro inicial, têm obrigatoriamente que aderir a isto. Se eu comprar um veículo, Mário, um veículo já registrado e com matrícula, eu não tenho que aplicar a matrícula nova. Só daqui a 24 meses. 2 anos. Sim, senhora. Professor, muito obrigado. Um ponto e vírgula. Disponha, meu caro Mário. Disponha sempre. Muito bem. Ora, estamos a falar de circulação rodoviária. Se está nas imediações do bairro Militar, aí entre o bairro Militar e Talatona, há uma estrada conhecida como a estrada do Centro Logístico de Talatona. Aquela estrada vai ligar o bairro a Pedro de Castro Vandona em Loi. Só que o péssimo estado da estrada, que devia facilitar a circulação das pessoas que moram naquela zona, faz o quê? Provoca danos nas viaturas. Ai, 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 quando chove, as pessoas reclamam por uma intervenção naquela zona. Um outro problema que foi constatado pelo nosso colega de trabalhos, o Orlando Luiz, é que os moradores daquela zona, veja o estado da estrada, como é que está? Vai ver daqui a pouco, é de partir o coração. Um carro de altura que roça o chão não passa por aí. E outro grande problema nesta zona é a falta de água canalizada. Há pessoas que gastam perto de 40 mil kwanzas para carregar o tanque de água. Oh, é triste. Acompanhe essa reportagem, que já regresso. Roda. A via é bastante movimentada. Uma vez reparada, poderá ajudar na mobilidade de pessoas e bens. Está muito péssimo e já era momento até de ter visto, não é só tirar uma auxiliação de ver quantas viaturas passam por essa via durante 1 hora. Tendo uma via principal, só vendo o estado da estrada. É uma estrada que esburacada, cheia de pedras, que nos dá cabo dos carros constantemente. A única coisa que nós pedimos é para ver se nos ajudam para poder termos uma vida mais sossegada, para não dar nos cabos dos nossos carros, porque isto é uma via que dá para comunicação com muitos sítios, Patriota, Talatona, Camama. Uma situação que muito preocupa os moradores e que, segundo eles, já várias vezes escreveram para a administração, mas até agora sem sucesso. Já tivemos na administração, já nos pedimos vários orçamentos e estamos à espera, mas pronto, também o que nos dizem é que isto, diziam-nos qualquer coisa, mas até agora ninguém nos diz absolutamente nada. Uma outra situação que preocupa os moradores é a falta de água potável. Eu estou aqui há 12 anos, não é? Eu pago todos os meses nada menos 40 mil kwanzas para pôr água no tanque. Não temos água. Em resposta, a administração municipal de Talatona diz conhecer as dificuldades e garante resolver a situação dos buracos ainda na próxima semana. É uma realidade porque é um constrangimento que aflige todos nós, principalmente a administração municipal e não só. É uma das vias que também é importante para a mobilidade desta área.
visto que é uma via que liga a Pedro de Castro Vanduneloi até conhecida Rua da Logística. Garantimos nós que a próxima semana vamos pôr essa via a ser intervencionada também em forma de uma forma paliativa, visto que nesse tempo chuvoso intervenções de terraplanagem ou regularização muitas vezes são trabalhos que duram pouco. Olha, o grande problema é que aquela via liga Pedro Castro Vanduneloi, não só aquele bairro ou a fronteira entre o Talatona e o bairro militar, mas também facilita a circulação de quem vai para o Talatona. Imagens que mostram as peripécias porque passam. Veja aquela viatura lá atrás, as dificuldades que encontra para aceder a esta zona. Desapareceu, havia asfalto aqui. Essa zona que vê agora só com o terreno baldio, havia asfalto aí. Era uma rua asfaltada. O asfalto foi-se embora e é um cenário que já dura muito tempo. Ainda vê-se aqui um espaçozinho onde há asfalto, hein? O que restou do asfalto que havia nesta estrada. Tem de se fazer alguma coisa. Eu estou a recordar as palavras do professor Júlio Quental. Ele disse aqui no programa há dias: é necessário que as autoridades administrativas saiam do gabinete. Eu não estou a dizer que elas não estão a sair. Não é isso que eu estou a dizer. Mas isto reflete que há muito tempo a zona foi abandonada. O que estará a acontecer, eu não sei. Se está abandonada há muito tempo, porque também não sei. Mas o morador que vive nessa zona, e olha, estou a falar de uma zona quase nobre. É só passar por aí, vai ver as residências, as casas estão lá. Ou seja, os moradores daquele, porque eu até ouvi uma senhora dizer que já foram ter com a administração e pediram um orçamento. Acredito que os moradores queriam participar. Foi que ela ouvi na peça. Agora, se a senhora está a inventar um discurso, provavelmente não sei. Mas eu ouvi ela dizer que os moradores foram ter com a administração. Querem colaborar, querem fazer parte da solução e não do problema. Veja a dificuldade que eles estão a encontrar para circular. Imagina uma viatura de nível mais baixo, com uma altura mais reduzida, mais baixa, quase a roçar o chão. Não passa por aí, parte o carro logo em 2 semanas, o cárter vai embora. Passe por ali quando chover. Passe por aí. Vai lá passar quando chover. Então, termino com essa manifestação. Ou seja, eu tento colocar-me nas vestes de um morador daquela zona. Ajudem os moradores daquele bairro. Ajudem. Por favor. Ajudem. Vamos falar de outro assunto. Vamos falar de formação académica. Os estudantes da Universidade de Belas, Unibelas, do curso de Direito, e olha, quem são os estudantes? Curso de Direito, leem muito, conhecem leis. Eles estão nos cursos no 3º, 4º e 5º anos, neste curso de Direito. Manifestaram-se descontentes com a direção do Instituto privado, inclusive com uma manifestação. Por quê? No dia 8, agora, numa altura em que começam as provas, eles foram transferidos para um novo polo, na verdade, para a cidade universitária. Só que quando chegaram na universidade, na cidade universitária, eles, dito pelos alunos, constataram a ausência de condições. Não estou a falar da infraestrutura. As condições que eles reclamam são, primeiro, não há, até o
ponto onde se encontra a cidade universitária, não há transporte. Não há táxis que vão para lá, não há táxis. Os transportes únicos, segundo eles, que vão até a cidade universitária são motorizadas. Agora termino com isso. A cidade universitária está numa zona pouco habitada. Ainda há muito capim à volta. Os estudantes têm de descer na estrada principal, que é a Fidel Castro, apanham uma moto e vão lá ter. É aqui onde está o grande problema. À noite, com as histórias que nós ouvimos, então eles não querem que sejam transferidos do polo inicial para o local para onde foram enviados. E a direção disse que não conversou com eles, não foi bem assim, não foi feita de forma anárquica, abusiva a transferência, mas eles não querem. Não querem. Vamos primeiro a essa história e eu regresso para dizer uma coisa. Eu estive a pensar nisso que eu vou dizer depois, quando vi a matéria, mas primeiro vamos à história. O Manel André conta-nos a história e vamos ouvir também a resposta da direção do Instituto. Roda, Roger. São estudantes de Direito do 3º, 4º e 5º ano da Unibelas. Dizem que foram trocados de um polo para o outro sem aviso prévio. Simplesmente foi uma informação que veio a partir da rede social, do WhatsApp, de que a partir do dia 8, que seria hoje para a realização das provas, podemos passar de um polo para outro. Ou seja, nós fomos informados por mensagens, o que é um completo desrespeito, e posteriormente os motivos que eles invocaram não foram justificados. Todos pertenciam ao Polo Polónia, no Benfica. Há 2 dias que foram transferidos. Não, é uma zona de Matagal e que nós tememos pela nossa segurança, porque já há relatos de colegas que lá estão, de que é um sítio onde ocorrem bastantes assaltos e nós tememos pela nossa segurança e a nossa vida. Os estudantes apresentam os motivos que os levaram a não aceitarem as condições impostas pela universidade. Local onde é de difícil acesso, porque nós não podemos ir a pé, dada a distância, e só podemos nos locomover com motas. E até certo ponto vai causar-nos muitos constrangimentos. Tem um fator táxi, tem um fator delinquência, tem um fator em que lá é muito distante. Insistem em defender o princípio segundo o qual a informação foi passada tardiamente. Essas informações para os alunos que lá estão só foram passadas depois da inscrição ou da confirmação da matrícula, porque eles sabiam que se de antemão eles tivessem nos dito que os alunos passariam para aquele outro polo, muitos alunos não fariam a confirmação. Eu particularmente, se me dissessem que eu tinha que estar ali, eu não faria a confirmação da matrícula. Segundo os estudantes, houve ameaças por terem reclamado. Houve ameaças, vocês vão se arrepender, vocês vão perder o ano, vocês serão os mais prejudicados. Desculpa, manifestação está na Constituição, não estamos a reivindicar nada do outro mundo, simplesmente estamos a reivindicar os nossos direitos. A direção da universidade apresenta os seus argumentos de razão. edifício, infelizmente, devido às enxurradas, ficou inundado, não é? E perigando dessa forma a própria vida, a integridade física dos nossos estudantes e dos funcionários que aí trabalham. Assim é que, em conselho de direção, tendo em conta essa questão da saúde pública e do bem-vida, decidimos então transferir os estudantes dessas instalações para outras instalações que a melhor comunidade oferece aos estudantes. Afinal, os estudantes foram avisados previamente ou não? Nós fizemos um comunicado que temos aqui no dia 3, a informar aos estudantes que segunda-feira eles seriam transferidos para a nova instituição, nova estrutura. Portanto, essa questão de sem aviso prévio não condiz com a verdade. A Vila Universitária está localizada no bairro Bagdá, município de Talatona. As obras ainda estão em curso. Os estudantes dizem que as novas instalações não têm condições. A direção
diz o oposto. Não condiz com a verdade. Portanto, convido mesmo a televisão a estar em loco e a constatar as condições. A vila tem condições, quer para o processo de ensino-aprendizagem, da comunidade, e, portanto, não condiz com a verdade. Segundo o chefe do Gabinete de Comunicação, ninguém vai sofrer represália por se manifestar e que as portas estão abertas para todos. Bom, vamos refletir um pouco sobre o assunto. Quem se junta a nós é o Dr. Kinkongo Avita. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e um boa tarde especial a todos os telespectadores. Doutor, que também está ligado ao setor da formação, nós temos aqui um caso que eu estive a refletir sobre isso. É uma universidade privada. A universidade é privada. A discussão não teria o mesmo tom se fosse uma universidade pública com as únicas condições já disponíveis para os estudantes. Neste caso, o estudante paga, é como aquele que vai para o restaurante, comparativamente àquele que vai a um restaurante e paga para ser atendido. E ele diz que quer ficar próximo da janela. Exato. Então, o dono do restaurante diz, não, o senhor não pode ficar aqui próximo da janela, tem de ficar próximo do balcão. E ele diz, não, eu quero ficar aqui, próximo da janela. Temos aqui um dilema. Quem é que deve criar condições para que se resolva este caso? Os estudantes que aceitam as condições colocadas à disposição ou a universidade que diz, olha, vamos ter de recuar, a primeira forma? Olha, Mário Santos, aqui nós estamos perante uma situação em que, primeiro, temos que olhar que é uma instituição universitária. É bem verdade, para os proprietários, não é? Quando fazem ou constroem uma instituição universitária, há que se criar todas as condições para que o estudante que lá entrar, do ponto de vista de comodidade, do ponto de vista de acesso, do ponto de vista daquele conforto que facilita o estudante para que o processo de ensino e aprendizagem seja algo tão tranquilo. Por outro lado, o Mário disse que o Estado, a gente vai, cria as condições porque não pagamos. Para a privada, as universidades privadas fazem a construção, o estudante paga e está a comprar um serviço. Está a comprar um serviço. Entretanto, se a universidade vai vender um serviço de alguém que paga, esta pessoa que paga tem o seu direito de manifestar quando não há conforto. Eu ter apresentado aquele exemplo, né? Exatamente, até porque quando se fala de uma estrutura universitária, aqui, nós estamos aqui a fazer uma comparação, mas existem algumas instituições do ensino superior que, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista daquilo que é a qualidade para a comodidade para o ensino superior, não têm condições. Portanto, para este caso, é bem verdade que, do ponto de vista psicológico, toda mudança gera comportamento, gera uma ação. E depois, quando não há aviso prévio em que antecipadamente, a direção da escola disse, período... A direção da escola disse que os alunos foram informados no dia 3 e a alteração aconteceu no dia 8. Mário. Mas os alunos, só um minuto, os estudantes dizem que a informação lhes foi passada a partir do WhatsApp. Acha que se houve essa informação é a forma correta? O WhatsApp também é uma via de informação, isso é normal. Mas aqui é uma negociação, Mário. Não é informar e transferir, tem que haver uma negociação. Estamos perante um ensino superior, onde tem quadro, onde tem pessoas que pensam, que refletem. E logo de que curso, né? Direito. Logo estudantes de Direito. Portanto, eu acredito que a própria universidade devia ter uma postura de negociação. Não é? A partir do momento em que há uma negociação com os estudantes e mostrar as vantagens e desvantagens do lado onde se encontram e para onde eles vão, aí sim encontrar aí um termômetro para medir a pulsação de que, porque é a responsabilidade da universidade criar as condições. Imagine, eu vi ali, não temos a certeza, que os acessos é complicado, não tem táxi. A locomoção tem que ser de mototáxi. Quer dizer, são situações que... Deixa-me, não perco assim, deixa-me só fazer essa interrupção. O grande receio dos estudantes é que hoje muitos mototaxistas, na verdade, eles são mais elementos
contra a lei, à margem da lei, que se auto-apresentam como mototaxistas. Eu não quero usar uma palavra forte, não quero dizer que eles são bandidos, não é isso que eu quero dizer, mas muitos deles são à margem da lei, usam inclusive as motorizadas para cometerem bastantes crimes e fingem ser mototaxistas. Esse é o receio que eles têm. Isto é a nossa realidade. Depois, provavelmente, haverá curso noturno ou de período da tarde em que saem 17h30, 18h. E se é uma área que o acesso é complicado, não há transporte nem público nem privado, para além de motorizadas, quer dizer, aqui há uma insegurança total para os próprios estudantes. Acha que a universidade devia adquirir uma viatura, um autocarro? Eu não sei se seria a solução, mas há que se criar condições entre da transitabilidade, os acessos, para permitir o estudante frequentar o seu curso na maior naturalidade. Porque quando o diretor, o responsável da universidade disse que havia uma parte que tinha problemas técnicos, será que não havia um estudo prévio ao longo das férias e dizer que o sítio X, o sítio Y deve sofrer uma certa manutenção para garantir no futuro, quando as aulas retomarem, terem uma estabilidade? Portanto, aqui há uma situação em que, de facto, os estudantes têm o seu direito de poder reclamar, não é? Aquilo que lhes toca, aquilo que lhes mexe, mas automaticamente nós pedimos à direção da universidade para negociar com os estudantes e criar condições para que possamos encontrar um ponto de interseção. É bem verdade que eles também precisam de formação, mas também a universidade que vende o serviço tem que criar condições favoráveis para facilitar os estudantes poderem fazer o seu curso e terminar com um índice de conhecimento muito mais tranquilo. Muito bem. Doutor, vamos só fazer um ponto e vírgula, pode regressar a qualquer altura. Muito obrigado. Obrigado, Mário Santos. Por nos ter ajudado a refletir um pouco sobre este assunto. Obrigado, Mário. E muito bem, porque também é uma pessoa ligada à formação. Certo. Muito bem. Dr. Kingongo Wavita, nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos contar-lhe o que está a acontecer em Benguela. Mulheres, senhoras que estão a incitar meninas para se envolverem com cidadãos chineses. Isto vai ser abordado na segunda parte do programa. Uma mulher mais velha a incitar uma menor a se envolver com os chineses à troca de dinheiro. Meu Deus. A qualquer altura vamos falar a respeito disso. Volte conosco. Então até já.